boys and girls, how are you? I hope you are all fine. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. So, welcome to our English class number 21. Bem-vindos à aula de inglês número 22. We're going to talk about plural of nouns. O assunto da aula de hoje é o plural dos substantivos. Os objetivos propostos para esta aula são adquirir o conhecimento das regras de plural regulares e irregulares dos substantivos e desenvolver o senso de reflexão a partir da abordagem das regras dos plurais dos substantivos na língua inglesa. Então, olha lá, vamos para plural of nouns. Assim como acontece na língua portuguesa, a formação do plural na maioria dos substantivos da língua inglesa é feita acrescentando-se o S no final das palavras. Porém, existem algumas regras. Mas, apesar disso, alguns substantivos possuem particularidades, possuem detalhes que fazem com que a sua flexão no plural implique em algumas outras alterações no substantivo original do que só o acréscimo do S, como na língua portuguesa. Nós também temos algumas regras. Nem sempre carro e carros, né? Aqui acrescentamos o S, como caminhão e caminhões. Fazemos algumas mudanças. Essas mudanças também acontecem na língua inglesa. Vamos lá? Na maioria das vezes, essas particularidades, elas estão relacionadas à terminação de cada palavra ou alguma sequência de letras que podem aparecer também no meio da palavra. Então, como regra geral, vamos começar. Para formar o plural dos substantivos na língua inglesa, para passar uma palavra para o plural, como regra geral, a gente vai acrescentar o S no final do substantivo. Então, os exemplos que eu tenho para vocês. Notebook, que é caderno, notebooks, ok? Eraser, borracha, erasers, erasers, borrachas. Acrescentamos o S. Dog, dogs, right? Car, cars. E bike, bikes, ok? Usamos apenas o S para o seu acréscimo. Vamos para outra. Agora eu vou ter que ler para cá. Accident, accidents. Então, acidentes. Apple, apples. Book, books. Biscuit, 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 biscuits, biscoitos. Coat, casaco. Então, plural, coats, casacos. Banana, bananas. Cat, cats, ok? Então, regra geral, vamos acrescentar o S. Esse seria, então, o normal. Vamos para aqueles que são diferentes, como nós também temos na língua portuguesa. Então, para formar o plural dos substantivos terminados em S, SS, SH, CH, X e Z, o Z é um pouquinho mais incomum, tá? Vocês vão achar poucas palavras que terminam com Z. Nós vamos acrescentar um E e um S ao final dessas palavras, não apenas um S, ok? Que é mais por conta do som que se forma. Então, acaba ficando um som muito complicado de se falar. Então, foi por isso que essa regra apareceu. Então, olha lá. Box é uma caixa. Então, boxes, duas caixas ou mais. Brush, brushes, escovas. Claro que nós temos, nesse momento, para esta palavra, várias. Toothbrush, por exemplo, escova de dente. Hairbrush, escova de cabelo, ok? Mas aí, generalizando as escovas, brushes, ok? Beach, que é praia, beaches, praias ou beaches. Bus, ônibus. E bus, buzzes, zumbidos. Aqui a pronúncia fica muito parecida, ok? Olha lá. Class, classes. Crash, crashes, que são colisões. Church, churches, igrejas. Dress, dresses, vestidos. Flash, flashes, são flashes. Por exemplo, quando fazemos uma foto. Fox, foxes, raposas. Kiss, kisses, beijos. E watch, watches,
relógios. Vocês puderam então perceber que no caso do flashes é uma palavra de língua inglesa que já está incorporada na língua portuguesa. A gente já estudou isso em uma de nossas aulas, não é verdade? Então a gente não traduz mais ela. Ela fica dessa mesma forma e está incorporada na nossa língua. Para formar o plural da maioria dos substantivos terminados em O, basta acrescentar um E e um S. Você pode perceber que está escrito a maioria, nem todos. Existem algumas exceções, mas elas vão vir um pouquinho mais tarde, tá? Se não acaba fazendo um conteúdo muito grande e você não consegue gravar o principal. Então, a maioria, ok? Quando aparecerem as exceções, eu mostro para vocês. O exemplo, então, tomato, tomatoes, que são tomates. Potato, potatoes, batatas. Terminamos com a letra O. Você não precisa pronunciar a letra E, apenas escrevê-la. Potatoes, tomatoes, ok? Outros exemplos. Echo, echoes, que são ecos. Hero, heroes, heróis. Potato, potatoes, batatas. Tomato, tomatoes, tomates. Quando o substantivo terminar em Y e antes dele estiver uma consoante, nós vamos tirar o Y e vamos colocar no lugar dele o I. E aí acrescentar o E e o S. Então, olha lá. Lady, que é senhora, ladies. Perceberam? Antes desse Y tem uma consoante. Enemy, enemies, inimigos. Story, stories. Você não consulta os seus stories no Instagram? Olha lá, ó, stories, que são histórias. Outros exemplos. Baby, babies, bebês. Supply, supplies, suprimentos. Fly, flies, moscas. Ally, allies, aliados. Fry, fries, fritadas. Quando a palavra termina em Y, porém, antes dela está uma vogal, a gente não vai fazer troca nenhuma. Ele entra lá na primeira regra. Apenas vamos acrescentar a letra S, normal. Então, olha lá. Boy, boys. Key, keys. Monkey, monkeys. Day, days. Play, plays. Então, boys, meninos. Keys, no Ks. O E e o I ficam com som de I. Keys, chaves. Monkeys, macacos. Days, dias. E plays, peças de teatro. Então, vocês perceberam a diferença? A gente só vai fazer a mudança quando antes do Y tiver uma consoante. Como aqui é vogal, ela entra para a regra geral. Apenas acrescentamos um S. E a formação do plural para esses substantivos, que ocorre com a troca do F, quando tiver uma palavra que termine com F, a gente vai trocar por V e vai acrescentar o E e o S. Leaf, leaves, folhas. Life, lives, vidas. Shelf, não é shelf, é self. Desculpa, o shelf está aqui embaixo. Self, selves, que são egos. E o self aparece toda vez que a gente trata da gente mesmo. Vocês vão ver isso um pouquinho mais tarde. Thief, thieves, ladrões. Scarf, scarves, cachecóis ou lenços. Cough, coughs, bezerros. Cough também pode ser panturrilha, a nossa batata da perna. Knife, knives, facas. Loaf, loaves, pão. Esse pão é o pão de forma, é o todo, é o grandão, não o pão que nós chamamos aqui na nossa cidade de pão francês, tá? Shelf, agora sim, shelves, que são prateleiras. E o wolf, wolves, que são lobos. Olha o exemplo então. One leaf, uma folha. Two or more leaves, mais de uma. Esse F, esse V,
ele não vai ficar nem com som de V e nem com um som de F. Ele vai ficar um intermediário. Leaves. Conseguem perceber? Leaf and leaves. Right? Nem um V, nem um F, ok? E os substantivos irregulares? Esses são os mais legais, que eu gosto. A gente tem que estar muito atento com eles, porque, na verdade, nós não temos esse tipo de substantivo na língua portuguesa, que nós não vamos acrescentar um S, ou que nós vamos mudar letras lá no meio da palavra. Então, por isso que, como ele é diferente, a gente precisa estar mais atento, certo? Mas é também muito legal de usar. Então, no caso de alguns substantivos, a formação do plural não segue a regra de acréscimo e nem de troca, como a gente fez nos outros, ou de acréscimo de S ou ES. Por vezes, a formação desses plurais dá-se por meio de troca de vogais. Outras vezes, com uma palavra própria. Nós vamos trocar toda a palavra. Quer ver os exemplos? Olha só. Goose, geese, que são gansos. Vocês perceberam que a gente trocou as duas letras Os por duas letras S, ok? Goose, geese. E não ganha S, certo? A mesma coisa se aplica para tooth, que é dente. Teeth, dentes. Trocamos também. Acontece com foot, que é pé, feet, que são pés. Então, não vai existir foots nem feets, ok? Ele não ganha o S. A palavra woman é mulher. O plural, além de nós trocarmos a letra A pela letra E, a gente vai trocar a pronúncia também. Fica como women, ok? Então, woman, uma, one. Women, two or more, duas ou mais. Man, man, fica quase parecida. Homens. E policeman, policemen, que são policiais. Essa palavra, policeman, com a entrada de muitas mulheres para a academia de polícia, em vários países a gente teve que mudar, porque afinal de contas, man seria um homem policial. Então, o que acontece em algumas línguas? Essa palavra policeman já foi deixada de ser usada, claro, ela ainda existe, mas as pessoas não usam. E se usamos police officer, ok? Que é o oficial de polícia. E aí não tem gênero, nem masculino nem feminino. Podemos usar para ambos, ok? Mais exemplos. Fish, fish. Pode ser um peixe ou mais. Vocês estão vendo que aqui não mudou nada? Continua igual? Mas a gente, dentro do contexto, vai conseguir saber quando é singular e quando é plural. Deer, 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 que são veados ou cervos, que também são chamados assim. Shrimp, shrimp, camarão ou camarões, não acrescentou S. Sheep and sheep, ovelhas. Offspring, offspring, que são filhos, filhotes ou a prole, vamos dizer assim. Serious, serious. Séries e séries não mudam nada, não tem a série e as séries, é toda plural, ok? Species, species. Means, means, que são meios. Grapefruit and grapefruit, que são toranjas, que são umas laranjas diferentes. Eu, na verdade, não conheço nenhuma toranja, mas eu procurei para falar para vocês. Aircraft, aircraft, aeronaves. Glass, glasses, óculos, porque no caso dos óculos já são duas lentes. A armação é uma, porém com duas lentes, ok? Por isso ele está sempre no plural. Mais alguns, na verdade, esses mesmos exemplos, porém, ilustrados para vocês agora. Então, man, man. Child, children. Uma criança, duas ou mais. Foot, feet. Essa daqui é uma palavra totalmente diferente, ó. Mouse, que é um camundongo, e o plural dele é mais. Olha a escrita. Misse, escrevendo, e mais, pronunciado. Não existem, então, mouses, ok? Ox, um touro, um boi, na verdade. Oxen, dois bois ou mais, ok? Porque touro é bull. Mas, enfim, ok? Então, ox, boi. Oxen, bois. Deer, deer, a gente já viu lá.
woman, women. Trocamos a pronúncia. Women. Tooth, teeth. Sheep, sheep. Goose, geese. Fish, fish. Cactus, cacti. Ele é um plural diferente. Cactus, um. Cacti, dois ou mais. Já é uma outra palavra. So, você vai precisar, na hora de fazer as suas atividades de homework, voltar para cá para ver todas as informações. Se você achar necessário, escreva no seu caderno o que é mais importante. Destaque. Sempre que você destacar no seu caderno, vai ficar muito mais fácil de você encontrar a informação mais importante que você quiser, ok? So, the class is over. A aula terminou. And I hope you have enjoyed. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de fazer o seu homework, que é muito importante para treinar. Vocês viram que são muitas regras. Nós, na língua portuguesa, também precisamos treinar. Quando estiver fazendo atividade, mantenha o slide aberto ou as suas anotações abertas. É nesse momento que você precisa pesquisar e que você vai gravar o conteúdo, ok? So, I see you in the next class. Eu vejo você na próxima aula. Be safe. Fiquem bem seguros. Bye, bye.